O ESG impulsiona a sucessão familiar na pecuária. A pesquisa realizada pela Ação Estratégica mostrou que mais de 70% dos produtores pesquisados passaram ou estão passando por esse processo de sucessão familiar. E quem vai explicar para a gente é o Rodrigo Capella, que é o diretor-geral da Ação Estratégica. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, minha amiga. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade da gente falar sobre um assunto importantíssimo do nosso agro, que é a sucessão familiar. Obrigado, minha amiga. Rodrigo, para a gente começar, como que foi feita essa pesquisa? Excelente questionamento, minha amiga. Nós conversamos com 60 produtores rurais, entre pecuaristas e agricultores também, de diversos cultivos, de diversas produções, para justamente mapear a complexidade do nosso agronegócio. E nós identificamos que mais de 70% dos produtores rurais estão passando ou passaram recentemente por um processo de sucessão familiar, né? Entendendo que o processo de sucessão familiar ele é um processo de continuidade e não de substituição. E nós identificamos que muito desse movimento, muito do que ocorre em relação à sucessão familiar no campo é impulsionado pela ESG. Por quê? Porque os jovens, as novas gerações de produtores rurais, eles estão conectados, engajados com as atividades relacionadas à ESG. E para a gente ter um processo de sucessão familiar no campo, a gente precisa de atividades bem definidas e de um cronograma preciso, o que acaba impulsionando a sucessão familiar no campo. E dentre os fatores, quais que são aqueles principais que vocês observaram dentro do ESG que puxou essa questão da sucessão? O pilar ambiental, ele é muito forte, né? Segundo a Embrapa, os produtores rurais, eles preservam cerca de 200 milhões de hectares dentro das propriedades rurais, né? E também o ambiental, ele não está associado somente à questão da preservação, mas da sustentabilidade do negócio e da própria eficácia. Levando para a nossa pecuária, nós temos um case de sucesso, que é a substituição dos antibióticos promotores de crescimento por aditivos nutricionais, que acabam impulsionando o bem-estar animal, contribuem para a gente ter uma melhor qualidade da carne, para o produtor ter uma melhor rentabilidade. Então, o aspecto ambiental, ele é muito forte. Além da questão ambiental, nós temos a questão do social. Então, o produtor rural procurando cada vez mais se engajar e conectar com a sociedade, trazendo a comunidade para conhecer o processo produtivo. E na governança, nós temos a análise de dados, que propicia uma melhor gestão. Eu conheço pecuaristas que conseguiram melhorar a qualidade da carne, melhorando a gestão. Essa questão da gestão era justamente o que eu queria perguntar. Teve realmente esse aumento significativo que a gente vê que às vezes a gestão e a governança ainda é um desafio dentro do agronegócio. Mas nesses pesquisados que vocês visitaram, que vocês perguntaram, tem essa facilidade de organização em relação à gestão e à governança? Eu vou te responder essa pergunta, minha amiga, contando duas histórias. A primeira, participando de um churrasco com um pecuarista, ele me confessou: Capella, eu estou implementando cada vez mais as atividades ESG na minha propriedade. Aí ele me contou que a lavoura era de eucalipto, o gado era gado de corte, a lavoura era lavoura de soja, e aí ele foi detalhando. Em determinado momento da conversa, eu perguntei para ele: meu amigo, o que faz você implementar cada vez mais as atividades ESG no campo? Qual o fator determinante de mudança? Ele olhou nos meus olhos e falou: Capella, o meu filho, Capella. Outro dia, visitando uma propriedade, eu cheguei lá, conversei com o dono, só que antes da conversa começar, ele falou assim: meu filho, dá uma cavalgada que eu vou ter uma conversa aqui.
Aí, anos depois, eu voltei e ele me falou: olha, agora sou eu que vou dar uma cavalgada, porque você vai conversar com o meu filho. Então veja como está a sucessão familiar no campo, muito conectada à questão ESG e muito conectada às melhores práticas de gestão. Tudo isso, numa engrenagem, contribui para que a gente tenha uma melhor qualidade da carne e para que a gente tenha uma carne cada vez mais competitiva no mercado externo. Falando dentro dessa competitividade também, a gente cita o ESG e muito vem o que está ligado diretamente com a atividade pecuária. Mas o ESG também engloba a questão de gestão, até mesmo dos colaboradores, né? O bem-estar dos colaboradores ali naquele ambiente. Isso também conta. Exatamente. Aí a gente está falando, quando a gente fala em colaboradores, a gente está falando do S do ESG. Então, uma melhor capacitação dos seus colaboradores, com treinamentos, com palestras, você elaborar manuais de atuação no campo, a questão também dos equipamentos de proteção também, dependendo do cultivo, dependendo da área que você for atuar, são sempre importantíssimos também. Então, você olhar para o seu colaborador é você olhar para o futuro do seu negócio, para o futuro da sua propriedade, porque quanto mais você valoriza o lado humano, quanto mais você valoriza o seu colaborador, melhor você vai ter aí as suas práticas de gestão, que vão incidir aí num melhor lucro, que vão incidir numa melhor satisfação do cliente final. Porque o cliente final, através da rastreabilidade, ele está cada vez mais interessado no processo produtivo. E isso cresceu muito durante a pandemia. Hoje, o produtor, hoje o consumidor lá no varejo, ele pega um produto e ele quer saber a origem, ele quer saber como foi fabricado esse produto, ele quer um detalhamento para ele poder tomar a melhor decisão lá no varejo. E quando a gente fala de ESG, a gente está justamente falando em fornecer informações para o consumidor final, porque o agro, ele é defensor do meio ambiente. O agro, ele faz e estimula a adoção de boas práticas. O que a gente precisa fazer, sem dúvida, é mostrar cada vez mais. Porque se a gente pega a questão ESG, a gente está falando da integração lavoura-pecuária-floresta. Esse é um excelente exemplo de ESG no nosso agronegócio, mas a gente precisa mostrar cada vez mais. E na integração lavoura-pecuária-floresta, você não faz integração lavoura-pecuária-floresta se você não capacita bem os seus colaboradores, para que eles entendam toda a engrenagem, todo o ciclo produtivo dentro de uma integração lavoura-pecuária-floresta. Aí dentro dessa rastreabilidade, a questão do bem-estar animal, a gente também pode colocar a conectividade. Porque, por exemplo, hoje o que muito se usa ali na produção pecuária, seja de corte e principalmente na de leite, são aqueles colares de monitoramento. Porque o produtor consegue ter um relatório de como que a vaca está, a questão toda de sanidade dela, para o funcionário poder ali agir, no caso de uma doença, de forma mais assertiva, esse monitoramento mais próximo. A conectividade também faz parte desses pilares? Com certeza. E quando a gente fala em conectividade, minha amiga, a gente está falando em tecnologia. E a tecnologia é uma grande aliada do ESG, porque por meio da tecnologia a gente consegue fazer uma análise de dados, a gente consegue fazer uma análise do bem-estar animal, a gente consegue prevenir, e dentro do contexto atual, prevenção é uma palavra-chave que deve ser levada cada vez mais em conta, porque quando a gente consegue prevenir o plantel de determinada incidência, a gente consegue agir mais rápido, a gente sofre menos as incidências lá no campo. Então, a conectividade é uma grande aliada, tecnologia também, e a adoção de tecnologia de forma assertiva contribui diretamente para a melhor gestão. Rodrigo, e também falando da pesquisa, tem uma faixa etária que está mais presente nessa sucessão familiar, que está fazendo essa transição, ou realmente é um englobado de todo mundo?
Nessa pesquisa, minha amiga, a gente identificou de uma forma geral que os produtores rurais eles estão mais envolvidos dentro do processo de sucessão familiar. Eles participam muito da descrição das atividades, né? Entendendo, por exemplo, que isso é fundamental. Então, o filho tem uma atuação, o pai já tem uma outra atuação e cada um respeitando a atuação do outro, né? Tá aí uma questão chave dentro do processo de sucessão familiar, porque não é que o filho vai começar o processo de sucessão familiar, que daqui a uma semana, um ano, o pai vai ser substituído. Não! É tudo dentro de um contexto. E pode ser que durante anos, anos e anos, eles convivam em perfeita harmonia. Mas para isso, um precisa respeitar a atividade do outro, um precisa respeitar a tomada de decisão do outro. Porque quando existe o respeito, existe harmonia dentro do processo de sucessão familiar. E aí a gente vê alguns casos que a sucessão familiar ela só é posta em situações extremas, às vezes com a fatalidade ou algum problema, e aí gera um problema muito maior. Então, esse preparo antecipado faz a diferença também nessa sucessão, na tranquilidade da continuidade da atividade também? Perfeito, exatamente. Esse processo executado de uma forma natural e contínuo, ele ajuda sem dúvida alguma na longevidade do negócio. Por quê? Porque para atuar no agronegócio, minha amiga, e eu comecei no agronegócio, né, há uns 20 anos atrás, sem ser filho de produtor rural, sem ter fazenda, e até para mim foi um choque, assim, nossa, o que é agronegócio? Como que funciona? Então imagina o filho de um produtor rural ser colocado numa situação como essa. A partir de agora você vai tocar uma propriedade. A partir de agora você vai ser responsável pela produção aqui. Não, tem que ser passo a passo. Ele tem que primeiro acompanhar o pai. Ele tem que entender quais são as atividades diárias. Ele tem que entender qual é o ritmo do agronegócio. Ele precisa saber o que é barter, o que é comercialização. Tem todo um diálogo e tem toda uma informação que ele precisa ter conhecimento antes dele começar a tomar alguma decisão. Então, quando a gente fala em sucessão familiar, né, a sucessão familiar que a gente tem melhor êxito é a sucessão familiar natural e contínua. Não aquela sucessão familiar com um choque. Cheguei, o que eu faço agora, né? Aí você tem grandes chances da sucessão familiar não ocorrer, de dar errado. A gente conhece muitos casos, por exemplo, do filho vender a propriedade porque justamente ele não sabia o que fazer com a propriedade. Mas, felizmente, eu vejo cada vez mais uma melhor relação, uma melhor proximidade entre pais e filhos no campo, né? Eu vejo, quando a gente vai fazer as conversas, quando a gente vai obter as informações, muitas vezes pai e filho participam da conversa, ou em até outros casos, o pai fala, opa, quem está mais à frente do meu negócio hoje é o meu filho, então converse com ele. Então veja, o pai entende que o negócio é dele, ele que criou, mas que o negócio agora ele está numa outra etapa com outro tipo de gestão. E essa harmonia aí é que garante a longevidade do negócio. Rodrigo, muito obrigada pelas informações, o bate-papo foi muito bom e eu queria te convidar para participar mais vezes com a gente também. Ah, minha amiga, vai ser um prazer. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês executam aí, que só fortalece o nosso agronegócio. Obrigado. Até mais, Rodrigo. E nós ficamos por aqui e amanhã mais informações para você.